Bom dia, boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas, fazendo minhas últimas anotações aqui pra gente produzir esse conteúdo aqui pré-jogo, rapaziada. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos pra cima, gente, vamos trocar uma ideia aqui sobre as últimas notícias que surgiram aí do Botafogo, né? E também, claro, né, projetar essa partida com muitos desfalques para as duas equipes, tá? Claro que o Botafogo tendo mais desfalques do que o Fortaleza. Bom, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Tomar um cafezinho aqui. Valeu. Gravando aqui para vocês na manhã desse sábado. O Botafogo enfrenta o Fortaleza às 8h30, mas antes a gente atualiza aqui alguns pontos, né, que foram noticiados, né? Desde que a gente fez o último vídeo, não tem mais atualização, por exemplo, sobre o Cris Ramos. Ponta direita, tô achando muito difícil o Botafogo investir no mercado. Tá? Tô achando que vai, se for uma oportunidade de mercado. E 3 nomes, né, surgiram à pauta no Botafogo. O Botafogo está mirando nos 3 para ver qual que é o melhor custo-benefício. Né, estão pedindo tanto e pode agregar tanto. E aí o Botafogo vai contratar Alex Vinícius, zagueiro do Atlético Goianiense. O Botafogo já tinha interesse nele desde que ele era do Volta Redonda lá em 2022 e desde que ele jogava no Fortaleza também em 2023. Hoje ele está no Atlético Goianiense, é um zagueiro ok, né? Que é um cara que pode ter uma produtividade ali interessante, parecida com o David Ricardo, por exemplo, né? Só que assim, saiu uma notícia que o Botafogo pode comprar por 10 milhões de euros. Aí acho que não faz o menor sentido, tá? Eu não acredito nessa informação. Enfim. E outras 2 possibilidades são Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária de São Paulo. Confesso que eu não conheço, tá bom? Não conheço muito sobre o futebol dele. E outro zagueiro destro é o Gabriel Bahia, do Volta Redonda, que realmente vem fazendo uma boa Série B dentro dos conformes das possibilidades pela equipe do Voltaço. Tá? Enfim, é esse mercado alternativo mesmo, galera, para compor elenco. Outra situação só foi o balanço financeiro do Botafogo. Interessante falar sobre isso. É aquilo, todo o documento eu vou colocar aqui embaixo, o link está na descrição, também está lá no canal Brown Fogo. Para vocês entenderem em termos mais técnicos, eu vou indicar o canal do meu grande amigo Matheus Medeiros. Não só é meu grande amigo, né, como setorista do Botafogo, mas ele é contador, ele é um profissional na área da contabilidade. O Matheus Medeiros, inclusive, trabalhou na Ernst Young, para quem não sabe, numa época de auditoria ali do Vasco, enfim, né? Então, é um cara que ele tem essa expertise em balanço financeiro, em estudo de contas de clube. Então, ninguém melhor do que ele para explicar esses processos, tá legal? Mas se você for parar para pensar, olhar ali o layout, né, tudo bonitinho que o Botafogo divulga os seus sucessos, né, econômicos e superavitários, né, como o Botafogo conseguiu, né, assim, multiplicar absurdamente a sua receita em 2, 3 anos de SAF, né? Campeão da América, campeão brasileiro, a exposição de mídia, né, nos Estados Unidos, né, os profissionais alavancando a economia do Botafogo, venda de camisa, sócio-torcedor, bilheteria, premiação, venda de jogadores, não tem o que falar. Só que ao mesmo tempo há uma guerra de narrativa quando você coloca ali, prejuízo à vista, com todos os problemas que o Lyon está causando, com esse problema da Eagle. Então, basicamente, o Botafogo, o recado, a narrativa que o Botafogo vende com esse balanço financeiro, que ela tem, obviamente, o seu lado verdadeiro, né? Estamos num caminho próspero, sério, o Botafogo se tornou uma máquina de dinheiro, e se a Eagle continuar de sacanagem, né, podemos ter problemas. É claro que não é só isso, né? O John Texas também fez merda com a Eagle, então vai ficar essa guerra de narrativas. Só para explicar. E agora eu te falo aqui sobre Botafogo e Fortaleza. Eu já coloquei a minha fezinha no Fortaleza, não só no Fortaleza, rapaziada, eu fiz toda uma sequência de uma múltipla, né, lá na KTO. Valeu? Assim, eu não me lembro agora de cabeça quais foram os jogos que eu coloquei ali no meu palpite, mas tá lá nos meus stories no Brown Oficial, se você quiser dar uma olhada, com chance extra. Eu botei vitória do Botafogo simples, vitória do Botafogo contra Fortaleza, ponto. Ganhei, beleza. Perdi, chance extra. Eu posso utilizar o mesmo valor que eu utilizei para palpitar em outro jogo que aconteça nesse sábado. Valeu? Então, é isso, rapaziada. E agora a gente parte para falar sobre esse Botafogo Fortaleza. Botafogo reencontra o Renato Paiva, rapaziada. E não só o Renato Paiva, o Botafogo reencontra hoje o Renato Paiva e na quinta o Thiago Nunes.
Thiago Nunes, sim, é técnico da LDU. E aí, galera, a gente vai ter esse confronto diante do Fortaleza, em que o Botafogo ele já pouparia jogadores, né? Esse é o primeiro ponto. O Botafogo já se resguardaria pensando no confronto na Libertadores do Newton Santos na semana que vem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o time tá todo desfalcado. O Botafogo tá fudido hoje. Beleza que o Fortaleza também tem desfalques, mas são menos desfalques. Fortaleza ele deve ir a campo com Elton Leite no gol. Não só o Botafogo reencontra um ex-treinador, mas um ex-goleiro, né? Há 10 anos o goleiro do Botafogo era o Elton Leite, né? Se você pegar ali numa virada ali em 2016, mais ou menos, a lesão do Jefferson, a gente tinha o Elton Leite no gol. Depois de muito tempo atuando no futebol europeu, ele volta para o Brasil. Mancuso, Kusevich, Rodrigo Mancha e o Everson. Lucas Sacha, Matheus Pereira, Prior, Marinho, Breno Lopes e Daverson. Esse é o time do Renato Paiva, que não vai ter os goleiros, né? São 2 goleiros lesionados, por isso que o Fortaleza foi buscar o Elton Leite no mercado. O Breno e o João Ricardo estão com lesão. O Brites está machucado, o Pochettino está machucado e o Zé Wellison está suspenso. Então meio time do Fortaleza também tendo problemas. Só que os desfalques do Botafogo, meu amigo, irmão, é aquele jogo que o Renato Paiva ele tá olhando assim, babando para ganhar o jogo e debochar do Botafogo, da torcida do Botafogo, como ele faz. Se ele já faz isso normalmente, imagine ganhando o jogo, né, no Castelão. Léo Link no gol, lembrando, né, o John tá de volta aí às atividades, mas como ele perdeu uma semana de treinamento, não faz sentido ele ser relacionado. Não treinou, não joga. Então, Léo Link no gol, beleza? Lembrando que o Neto, goleiro do Botafogo, foi anunciado, beleza? Já foi anunciado como novo goleiro do Botafogo, 36 anos. Boa sorte pro Neto para disputar essa posição dele. Vitinho na lateral direita, a zaga sem Barbosa e sem Caio Pantaleão, e obviamente sem o Bastos, né? Enfim. E inclusive uma informação que saiu, né? O Caio Pantaleão deve perder a Libertadores aí, as oitavas de final. Né? A situação, ele volta só lá para setembro, né? Foi uma lesão ali, grau 2. Então, né, não teremos o Caio jogando contra a LDU. A gente deve ter Barbosa e David Ricardo mais uma vez. Enfim, e o David Ricardo não tá 100%, tá, gente? Sentiu a coxa no último jogo, mas vai ter que ir pro jogo. Marçal na zaga. O Botafogo vai ter que jogar com o Marçal aí na defesa. O Botafogo vai sofrer na bola aérea, né, cara? Porque o David Ricardo já não é um zagueiro alto, embora seja muito bom no alto. E o Marçal também não é alto. Então, é importante que o Botafogo afaste o Fortaleza da área, né? Teles, no meio campo, Newton, lembrando que o Marlon Freitas, o Alan tá suspenso e o Marlon Freitas, protocolo de concussão, joga o Danilo. Danilo que é o trunfo do Botafogo nesse jogo, vamos torcer para ele arrebentar do jeito que ele entrou, com a facilidade que ele jogou contra o Bragantino. E mais à frente o quarteto que a gente está acostumado. Savarino Montoro, Arthur Cabral e Arthur, beleza? O técnico é David Ancelotti. Arbitragem, a gente vai ter o Daronco, dispensa comentários, né? E o Thiago Peixoto é o VAR, que não é dos piores não, tá? Mas enfim, é isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto e fui.